Olá pessoal, agora que a gente fez a nossa fase, né, dentro de uma câmera só, o que está faltando quando eu dou o play é fazer uma física, né? Porque se eu deixar ele parado, né, ele vai continuar parado. Então o Unity ele tem uma física, né, e ele vai fazer certas simulações. No nosso jogo 2D ele também faz a simulação de gravidade e a gente pode estar adicionando ele. Bom, primeiramente, se a gente quiser que a física aconteça, a gente primeiro precisa criar Rigidbody, né? O Rigidbody basicamente é o que a gente chama de corpo, é o nosso corpo físico, né? Dentro do Unity. Basicamente qualquer tipo de operação de colisão, né, de velocidade, de atrito, ele vai ser adicionado dentro do Rigidbody. Então, para isso, né, como que a gente adiciona esse Rigidbody? Primeiramente, vamos clicar no Player, vamos vir em Add Component e vamos colocar Rigidbody 2D. Que a gente tem dois tipos de Rigidbody: o Rigidbody 3D, o Rigidbody normal, que ele é para objetos 3D, e também nós temos o Rigidbody 2D, que é para objetos em 2D. Como o nosso jogo é em mundo 2D, então a gente clica no Rigidbody 2D. Legal. Agora que a gente já tem o Rigidbody 2D, se a gente for dar o play aqui na nossa cena, a gente vai ver o nosso player caindo, né? Isso porque não tem nenhum colisor para segurar ele. E ele também não tem nenhum tipo de colisor, né? Então, primeiramente vamos adicionar um colisor nele, né? Add Component, um Box Collider 2D, 2D porque, de novo, a gente está trabalhando com física em 2D. Deixa eu só acertar ele aqui. Bacana. Eu posso editar o Collider, né? Clico aqui em Edit Collider. Aí vocês vão ver que tem uns quadrados aqui, a gente puxa eles e aí a gente ajusta o tamanho do personagem. Finalizando, só clicar de novo no Edit Collider aqui. E legal. Aí a gente tem o nosso player, né, com o seu colisor. Porém, para que ele fique, para que ele não caia, ele precisa dos colisores, né, onde ele vai ficar em pé, basicamente. Então vem aqui no Floor, né, no grid do Floor, vem aqui em Add Component, e aí a gente tem um tipo de collider, né, que é para tilemaps também. Aí a gente usa o Tilemap Collider 2D. Pronto, aí perceba que tudo que está no floor, né, até o barril aqui, que não deveria. Deixa eu apagar ele. E deixa eu colocar o barril de novo no background, legal. Agora sim, perceba que tá tudo aqui, né, tá tudo, os colliders, né, vão ficar no floor. Então qualquer coisa agora que eu tenha nessa minha dentro do Game Object Floor, qualquer tilemap que eu tenho, ele vai gerar automaticamente um tilemap. Então, se eu, por exemplo, colocar aqui uma plataforma aqui em cima, essa plataforma ela também vai ter o tilemap ou collider, tá vendo? Vou jogar ele pra cá. Tá com colisores aqui. Se eu der o play, então agora o meu bichinho não tá caindo mais, né? Porque ele tá fazendo a colisão com o tilemap, né? Com os colliders do tilemap.
certo? Aí se eu tentar pular para fora, né, ele vai continuar caindo. Tem uma outra coisa também, que às vezes quando a gente utiliza essa estrutura de tilemap, às vezes corre o risco, não aconteceu aqui, né? Mas às vezes corre o risco do nosso player, quando ele estiver andando, ele agarrar, né, dentro de um desses tilemaps aqui. Então o que é feito é utilizar o Composite Collider, porque cada colisor desse aqui ele está sendo usado como sendo um colisor, né, separado. Eu não quero isso. O que eu quero é que ele seja um colisor totalmente junto, né? Que ele não seja um colisor só para todos esses quadrados, né? Porque ele não vai precisar fazer a colisão nesse tile aqui, ou nesse tile, né? Ele só vai fazer na superfície. Então aí a gente tem o Composite Collider. E a gente chega aqui, Composite Collider 2D. Aí o que vai acontecer? A gente pode colocar aqui no Tilemap Collider 2D, ó, Used by Composite. Aí agora a gente percebe que todos eles deixaram de ser colliders independentes, né, dos tiles. Agora, sempre quando eu juntar um tilemap com outro, ele vai juntar, né, os colliders entre si. Por exemplo, se eu colocar um negocinho aqui, né, aí ele juntou esse aqui com esse aqui. Se eu apagar, aí os dois viraram um só. A gente consegue perceber, a gente consegue perceber pelas linhas, né, verdes ao redor do tile, né. Melhor colocar um wireframe, né, aí a gente consegue perceber melhor. Cliquei aqui, Shading Mode, Shaded, ele vai mostrar a textura. Wireframe, ele mostra literalmente o frame set, né? Ele basicamente tira a textura do nosso sprite. Então, o que a gente tem aqui? Eu vou colocar aqui um tile, aí tá vendo? Aí ele ligou, né? Os dois. Apago, ele cria dois tiles separados, né? Então eu vou deixar ele com tile só para ter uma estética, mas no caso também a gente tem certos métodos intrínsecos, né, dentro dos colisores, né? Porque além de ter, né, a colisão de fato, né, acontece a colisão, nós temos eventos para essas colisões, que é o OnCollision Enter, OnCollision Exit e o OnCollision Stay, né? Esses daí são as três principais. Do mesmo jeito também que a gente tem certos objetos que são triggers, né? A gente tem alguns objetos que são triggers e que a gente não faz essa colisão, né? Essa colisão não acontece. Basicamente é uma delimitação, né? Então o trigger ele vai ser uma delimitação de uma área. Por exemplo, se eu quiser pegar o saco de dinheiro, né? Ele está aqui, né? Eu posso fazer um game object nele. Eu vou tirar esse cara daqui e jogar o prefab do dinheiro, né? Basicamente,
Deixa eu trocar ele para dinheiro, né? Então, basicamente, se eu adicionar um componente nele, eu tenho que fazer, né, um Rigibody 2D para que a física consiga, para ele tenha física, né, para que a física atue nele, e eu coloco um Collider. Vou colocar um Box Collider 2D. Então perceba que outro fator também, né? Como eles têm colliders, né? É interessante, ainda mais que a gente colocou o Rigibody, né? A gente precisa, o Rigibody ele tem três tipos, né, na verdade, de física, né? Uma é dinâmica, ou seja, ele serve para controle, né? Você pode empurrar um objeto ou subir em cima do objeto, o objeto se move e a física atua, né, nos dois corpos. Você tem o kinemático e você tem o estático também, tá? No caso, o chão é um objeto estático, né? No caso, o kinemático, você consegue fazer evento de colisão, né? Então, se você quer um objeto que ele não se mexa, né, mas que ele ainda tenha, né, os eventos, né, de colisão, você pode colocar ele como um objeto kinemático, né? No caso, é a detecção de evento, né? Tipo, a forma em que a colisão vai acontecer, como quando a colisão entra, quando a colisão sai. Mas isso depende muito do objeto que você cria. No nosso caso, o chão ele é estático, né? Então, se ele tiver um script para identificar essas variações, né, você pode colocar, né? Mas o estático ele não vai se mexer de nenhuma forma, tá? Então o estático ele não se mexe. Então a gente tem basicamente dois tipos, né, de objetos aqui: o objeto dinâmico e o objeto estático. Então, se eu der o play, a gente vai ver que ele é um objeto estático. A cena não caiu, né, por conta da colisão, mas eu consigo, né, tá vendo, empurrar o saco de dinheiro, né, por causa que ele é um objeto do tipo dinâmico, né? O body type dele é dinâmico. Agora, se esse objeto ele fosse estático, ele estaria ali, não conseguiria mexer nele, tá? Não conseguiria mexer nele. Então, uma maneira de você transformar esse objeto estático ou dinâmico, né, de uma forma em que ele consiga passar, né, do objeto, eu posso definir ele como um trigger. Aí o trigger o trigger, né, ele passa, né, direto de outros objetos físicos. Então, o que eu vou fazer aqui nesse cara é deixar ele como objeto kinemático, né? Vou dar o play. E aí, quando eu passo, né, ele não sofre, né, nenhum tipo de alteração, né? Porque por conta dele ser um trigger. A partir do momento em que ele deixa de ser um trigger, a partir do momento que a partir do momento que ele deixa de ser um trigger, ele é kinemático. A partir do momento que ele deixa de ser kinemático e deixa de ser um trigger, né, a física volta a atuar nele. No caso, eu acho que o kinemático aqui tá bom, né?
pro nosso saco de dinheiro. Ele é um trigger, tá? Então, se ele é kinemático, a gente não tem simulação de gravidade. Ele poderia ser também um objeto dinâmico, tá? Ele poderia ser um objeto dinâmico. Aí ele tem, por exemplo, o Gravity Scale, né? Todas essas formas aqui do Rigidbody, a gente tem uma certa propriedade, né, nele. No caso, a gente pode atribuir a massa do objeto, a gente pode atribuir o atrito linear, né? Ou seja, quando ele anda, né, a gente pode definir esse atrito, ou seja, se o objeto tiver muito atrito, ele não consegue andar, né, de forma correta. A gente também tem o atrito angular. O atrito angular ele serve para a rotação do objeto. Se a gente estiver utilizando a física no script e fazer a rotação desse objeto, ele vai rodar menos, basicamente. E você tem também a escala de gravidade. Se eu colocar a escala de gravidade para 0, aqui no meu dinheiro, a gravidade não vai atuar sobre ele, né? Agora, se eu definir ele como 1, ele vai atravessar porque ele é um trigger, né? Mas ele pode ficar dentro de outros objetos físicos sem nenhum problema. Então, deixa eu voltar aqui para o kinemático. Então, o que a gente pode fazer para ele, né? No caso, ele é um saco de dinheiro, né? Então a gente, dentro do meu player, eu consigo pegar certos atributos, né? Por conta do Rigidbody dele. Então, já que ele é um objeto que utiliza física, ele tem certas propriedades padrões, né, nativas, né, dentro dele. E essas propriedades nativas, né, permitem com que você faça interação com esses objetos. Aqui está o nosso script, né, que a gente fez. Aí a gente tem o onCollision enter 2D, né? A gente está trabalhando com a física 2D. Eu vou dar um debug.log e mostrar o objeto que ele está colidindo. Assim também, como a gente tem trigger enter. Então, o onCollision ele vai servir para objetos físicos e o trigger vai servir para objetos que são triggers. No caso, o nosso saco de dinheiro aqui ele é um trigger, né? O chão ele é vou deixar ele aqui para ele fazer a colisão, né? Tipo, ele poderia também ficar mais, ele poderia ficar aqui, mas é só para deixar mais incisivo essa colisão. Nosso saco de dinheiro ele é um trigger. Então eu tenho dois métodos. Um é para colisão e outro é para quando colidir com trigger. Um é para colisão de objetos físicos e outro é para colisão de objetos em trigger. Vou dar o play. Caí. Vim aqui no console, tá vendo aqui que eu colidi com o floor, né? Que é o nosso game object, né? Que tá com o Composite Collider. Então sempre que ele colidir, né? Ele sempre vai mostrar que é o floor. Agora, se eu chegar pro dinheiro, vendo? Ele colidiu com o dinheiro. Então perceba que eu preciso de um método só para fazer
a colisão com objetos que são triggers, né? Então, eu poderia também, né, por exemplo, pegar esse dinheiro, né, e somar, né? Deixa eu vir aqui em cima, deixa eu colocar aqui um public int, pode ser score, né? Aí ele vai, né, se ele colidir com o dinheiro, né, eu vou aumentar o score dele. Então aí eu faço um trigger enter. Então, assim, se eu tivesse um outro objeto, por exemplo, deixa eu ver um objeto pequeno aqui. Pedras são 2, né? Poderia colocar pedra, mas eu vou colocar o barril, né? Aí só para diferenciar dos outros barris, eu vou mudar a cor dele. Eu vou colocar a cor dele para ser uma coisa mais vermelha, assim, tipo um barril perigoso. Então eu vou colocar aqui barril explosivo, né? Então aí se ele colidir com esse barril explosivo, né, ele vai levar um dano. No caso aqui, como a gente não fez vida, eu vou tirar do score mesmo, né? Então aqui a gente já tem o score, né? Porque eu coloquei ele como público, então a gente tem já 0. Então no collision enter, né? Aqui eu não vou precisar mexer nisso, eu só quero mexer no trigger, né? Então, como que eu vou identificar quando... deixa eu colocar os triggers também. Ele é um rigidbody 2D, eu vou colocar ele como kinemático, e ele também é um trigger, ele é um collider 2D. Então como eu consigo identificar que quando eu colido com um saco de dinheiro e quando eu colido com barril, né? Para isso que servem as tags. Nós temos tags, né? Então a gente pode adicionar tags para esses objetos, né? Então eu vou adicionar uma tag, né? Eu vou adicionar essa tag para ser dinheiro e depois eu vou adicionar uma tag, deixa eu colocar aqui logo dinheiro, e aí depois eu vou colocar uma tag para explosivo, né? Então aí o barril explosivo ele vai ser explosivo, né? Então o que eu posso fazer? Primeiramente, se, né, a gente tem que mexer com se collision.tag foi igual a dinheiro, né? Porque aí a gente vai pegar a tag do objeto colidido, né? Porque é a mesma coisa se eu fizer .gameObject.tag, né? Então ele vai acessar a colisão, vai pegar o GameObject e vai pegar a tag. Aí para não precisar fazer isso, aí os arquitetos do Unity deixaram assim, né? Para pegar a tag do objeto que eu estou colidindo. Então se essa tag for igual a dinheiro, eu vou colocar score mais. Ou seja, vou incrementar a score com 1. Agora, aliás, eu vou colocar mais 2. E aí, se o tag da colisão for explosão, né? Explosivo, score, eu vou incrementar com 1, né? Isso daqui é só pra gente ver o contraste, né? E outra coisa também que eu posso fazer, sempre quando ele colidir, eu também posso destruir esse objeto. Eu posso chegar aqui e falar para ele destruir collision.gameObject. Da mesma forma também que eu preciso destruir o explosivo. Então a gente tem a interação com dois objetos, né? E a gente resolve essa interação utilizando os ifs. Um ele identifica se é dinheiro e outro ele identifica se é explosivo. Se for dinheiro, o score vai aumentar 2, ele vai colidir e aí ele vai deletar o GameObject colidido.
né? E aí, se ele for explosivo, ele vai boletar o objeto que é explosivo, né? Então a gente tem dois triggers aqui, né? Então, tô chegando. Cadê o... Deixa eu colocar aqui no player. Aqui o score, né? Tá como 0. Vendo? Ele deletou, né? Ele destruiu, né, o objeto colidido. E aí o score dele aqui ainda continua 2. Agora eu vou colidir com o barril. Opa. Ah, meu barril não é trigger. Vou colocar aqui como trigger. Né? Como eu não coloquei ele como trigger, aí ele está chamando um Collision Enter, né? Um Collision Enter 2D. Né? Agora deixa eu executar. Deixa eu só ver aqui o meu barril explosivo de novo. Aqui ó, trigger. Show. Então deixa eu dar o play. O player aqui está em 0. Colidiu com dinheiro. 2. Colidiu com barril. 1, né? Porque quando você colide com o barril, tirou um score. Então é isso que a gente tem que ver por enquanto sobre colisão, né? Eu poderia ter colocado o barril, né, como se fosse um colisor, né, para tipo se o player estiver pulando alguma coisa assim, né, aí ele colidir e voltar, né? E aí ele destrói o objeto, mas ele colide. Mas quando a gente estiver vendo as mecânicas do jogo melhor, a gente faz essa modificação, tá bom? Então, por enquanto é isso, pessoal. E a gente termina o vídeo por aqui, tá? Então vejo vocês no próximo vídeo.